Olá, boa tarde. Estamos começando mais uma atividade da Semana de Combate à LGBTfobia, uma programação do Cineclube Cochiponés. Na conversa de hoje, vamos discutir sociabilidade LGBT em contextos interioranos. Esse debate vai acontecer a partir do documentário No Avesso da Noite de Palmas. Para essa conversa, nós contamos com 3 convidados, além de mim. O Ayrton Amaral. Oi, boa tarde, gente. Muito obrigado pelo espaço, Cineclube, em primeiro lugar. Vai ser um prazer dividir com os 3 colegas esse debate com esse tema que é tão caro para nós, né, da comunidade LGBT. Obrigado. O Alexandre Araripe. Olá, gente. Tudo bom? Muito bom estar aqui, ter sido convidado para participar desse debate, dessa conversa, né, que nós vamos fazer agora. Muito importante a gente discutir isso ainda na semana do dia, né, de combate a mais só um dia, né, que a gente pode estender isso e manter essa discussão fervente, né, efervescente. Muito obrigado. Hein? E o Moisés Lopes. Olá, gente. Boa tarde. Olá, tudo jóia com vocês? Espero que a gente tenha um debate bastante interessante. Gostaria de agradecer ao convite. O tema é extremamente importante hoje em dia, né? Ainda mais por conta das questões que envolvem a LGBTfobia nos contextos do interior. Né? Obrigado. E eu sou Bruna Irineu e vamos juntos os 4 aqui ter essa conversa importante nessa semana que integra um momento de comemoração e memória em relação ao 17 de maio, que é o Dia Internacional de Combate à LGBTfobia. Nós estamos comemorando 30 anos que a Organização Mundial de Saúde retirou a homossexualidade do rol de doenças do Código Internacional de Doenças. Então, essa data é sempre lembrada por esse momento importante de despatologização das homossexualidades. Bem, como eu disse no início, esse debate ele é travado a partir do documentário No Avesso da Noite de Palmas, um documentário que tem a direção de Bruna Irineu e o Ayrton Amaral, que está aqui conosco, participou da concepção do roteiro e da edição. Ayrton, eu queria que você apresentasse para a gente um pouco da sinopse do documentário. Certo. Bom, aproveitar para fazer a mudança, né? Bom, para falar sobre o documentário, a gente tem que primeiro partir do processo de concepção do projeto e depois, né, para um momento de resultado final. Então, assim, o documentário a gente prepara, constrói, né, o que a gente deseja alcançar, mas ele se transforma. E assim foi com o No Avesso da Noite de Palmas. Né? A gente buscou reconstruir a sociabilidade LGBT de Palmas, resgatando a história do início dos anos 2000, né, desde o surgimento da Boate da Dama de Paus, e através de 6 depoimentos a gente conseguiu, né, recuperar essa história que, para além de um ambiente de consumação, se tornou um ambiente de acolhimento e de resistência. Né? Após o seu fechamento, a sociabilidade de Palmas LGBT passou por um processo de transformação, né? Um apagamento e um renascimento. E aí a gente investigou todo esse cenário. Então, eu convido vocês a imergir, a fazer esse mergulho nessa reconstrução histórica da sociabilidade LGBT em Palmas, né, através do documentário que está disponibilizado pelo Cineclube, né, na página do Cineclube, e está disponível no YouTube também. O link vai ficar disponível para vocês, né, aqui nessa matéria organizada no Facebook. Uma coisa importante também, né, Ayrton, relembrar que esse documentário ele é produto de um projeto de extensão universitária. Eu acho que como a gente está falando de uma programação do Cineclube, né, que faz parte ali da pró-reitoria, né, da coordenação de extensão, ali junto com a pró-reitoria de cultura e vivência, é interessante a gente destacar
né, o quanto a extensão universitária ela tem essa potência, né, de reconstruir memória, reconstruir processos de resistência, né, que são fundamentais pensando populações marginalizadas, né, sujeitos, como diria Butler, abjetos, né, recontando suas histórias, as suas memórias. E esse projeto foi realizado junto ao Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão em Sexualidade, Corporalidades e Direitos da Universidade Federal do Tocantins, que na época eu coordenava, né? Tínhamos uma equipe de bolsistas que integraram esse projeto, né? E contribuíram também para a realização do documentário, né? O Pedro Thiago, o Gabriel Macário, né? Que foram pessoas importantes nesse processo, que participaram desde a concepção do roteiro, a filmagem, né, a produção e todo o levantamento bibliográfico, que foi importante e fundamental para a concepção também da própria ideia, né, do documentário, né? E obviamente que o documentário ele tem uma característica experimental, né? Ele tem uma característica também de muito mais preocupado em reconstituir a memória, né, e preservar o patrimônio imaterial da comunidade LGBT ali do Tocantins, do que necessariamente com uma estética, né? E aí acho que isso é uma coisa interessante para a gente destacar, né? E eu estou falando, então, de um documentário, de um projeto de extensão que tem um vínculo com um contexto, né? Um contexto específico, que é o contexto do Tocantins, né? Mas mais ainda com Palmas, né? Palmas, que é a capital do Tocantins. Então, eu acho que é importante a gente trazer para o debate, né? Chamar para o debate o Alexandre Araripe, que é uma pessoa que fala conosco aqui nessa conversa diretamente de lá, de Palmas, né? Ele é um mestrando em educação e também uma figura importante ali na Secretaria de Saúde e que foi um dos interlocutores desse documentário, né? Alexandre, eu queria que você pudesse falar para a gente, né, um pouco desse lugar de sociabilidade, né, LGBT em Palmas, né? Um pouco retomando também suas memórias, né? E articulando isso com essa conversa aqui que a gente está fazendo. Bom, boa tarde, embora o pessoal vá assistir à noite, né? Então é boa tarde agora e boa noite para quem for assistir na hora. É sempre uma responsabilidade, na verdade, a gente está nesse espaço e foi, né? Hoje eu estou sentindo a mesma... É um tensionamento, né? De quando eu senti também quando participei do documentário. Porque foram alguns convidados, algumas pessoas que foram chamadas para fazer a interlocução e a gente se sente meio que responsável em fazer uma fala representativa de um coletivo, né? De tantos outros segmentos, e fazer uma fala que seja abrangente o suficiente para uma diversidade que é muito grande, né, dentro do LGBTQI+, né? Então, assim, eu queria ressaltar que o documentário em si, ele se torna muito importante no sentido de que é um resgate, né, de uma cena, um resgate histórico e de bastante significação da marca de uma época e da marca de um momento, de um contexto, né? E mesmo eu sendo um migrante, né, eu não sou nortista, eu não sou tocantinense, mas eu vivi e participei durante um período de tempo desta cena que o documentário trata. Então, é importante e traz uma emoção, né, traz uma carga de emoção no sentido de que vamos falar daquilo que nós vivemos e a gente não tem costume de fazer registro nem das emoções, nem das vivências, e isso passa despercebido. E a gente, às vezes, percebe assim, uma percepção minha, muito própria, nossa, de Brasil, talvez e aqui também, olhar para trás e ver como que era antes, né? Como é que era a cena, para que hoje eu estivesse aqui, por exemplo, nova geração, está num outro cenário,
da noite palmense, ou seja, lá de onde for o espaço. O que existiu antes? O que foi feito? O que se deixou de existir antes para que esse cenário viesse a estar hoje aqui, né? Aí, uma das coisas, assim, quando eu fui convidado para fazer o debate, eu me lembrei de uma coisa, e isso não ficou registrado no documentário. Depois do Dama de Paus, vieram outras casas, né, de entretenimento LGBT, e uma vez eu usei a expressão gueto. E aí, assim, a proprietária, uma das pessoas que era dona do espaço, levou um susto, assim, quando eu usei a palavra gueto. E depois eu fui procurar, e agora eu fui reler um pouco a respeito disso, até para trazer isso como discussão, e que o documentário trata muito, para mim, né, trata muito daquele território, daquele espaço que era único, dentro de um estado inteiro, era um espaço onde todo mundo podia se encontrar e se sociabilizar em diversos grupos, porque tem também essa questão dos subgrupos dentro do movimento ou dentro do coletivo. E aí eu fui e depois retomei uma discussão com a pessoa a respeito de gueto, né? Que gueto é uma expressão que surge lá nos tempos dos grupos de judeus, onde foram obrigados a ter um território restrito, e ao longo da história isso foi sendo sinônimo de marginalização. Só que com o andar da carruagem, né, no período histórico, a gente vai se autodescobrindo dentro desses territórios, na questão da identidade, na questão de não se sentir só, na questão do fortalecimento de grupo. Então, a sociabilidade ela acaba tendo uma dimensão maior dentro desses espaços, dentro desses territórios, no sentido que traz para a gente uma identificação, né? Eu consigo ver o outro que é igual, então eu tenho pares, eu não estou só. E isso foi, dentro do cenário de Palmas, parece que existia um coletivo que comandava o ativismo e um coletivo inserido também no coletivo do entretenimento, mas que dali conseguiam se comunicar e alimentar essa questão, né, da luta, da resistência, da busca de direitos, enfim. Aí eu fiz esse paralelo um pouquinho sobre a questão do gueto, né, que a gente tem essa coisa da marginalização e ao mesmo tempo tem a coisa da unificação e do fortalecimento entre a gente. Não sei se viajei muito. É isso. Eu acho que o que você fala, Alexandre, é muito interessante e me faz lembrar também muitas questões relacionadas a Cuiabá, né? A gente está falando aqui também de Cuiabá, falando sobre Palmas, né? Mas daqui de Cuiabá. E eu me lembrei de algumas memórias, né? De lugares que foram importantes para a construção de sociabilidade LGBT aqui em Cuiabá. Então, a Blue Space, o Baratos e Afins, as festas que tinham na Galeria do Pádua, a Zum Zum, Bar Disco, né? E outros espaços que vieram depois, né? Que eu acho que essas vão abrir, né? Um espaço para uma sociabilidade noturna, né? Esse lugar, né? E cada uma com a sua experiência, né? Porque em cada uma delas você tem alguém à frente, né? Desse espaço, né? Como a gente, na Blue Space a Renata, nas festas da Galeria do Pádua e na Zum Zum, Menotti Grige. Então, pessoas que vão também constituindo esse lugar, né? E também paralelo, mas também conjunto, né? Com os grupos de ativismo que vão se fortalecendo aí ali no final dos anos 90, início dos anos 2000. Então, me veio um pouco a possibilidade de fazer esse link. E como a gente está falando sobre Cuiabá, né? E sobre sociabilidade LGBT, pensando Palmas e Cuiabá como lugares que, embora sejam capitais, têm uma atmosfera e uma dimensão de contexto interiorano, né? Eu queria chamar o Moisés para essa conversa, né? O Moisés é professor do Departamento de Antropologia, né? E é alguém que estuda essa questão, né? Entre outros temas que ele discute, mas que ficou com a tarefa, né, Moisés, de fazer aqui uma articulação
mais teórica, né, pensando essa discussão de sociabilidade em contexto interiorano, né, e alguém que convidou, né, que a gente convidou para poder assistir o documentário, né, e articular esse debate. Então, Moisés, com você. Essa discussão sobre interioridade, né, vamos dizer assim, das questões que envolvem a sociabilidade, não só o movimento, mas todas as questões que envolvem a sociabilidade LGBT no interior do país, são bastante interessantes. Eu tenho me debruçado sobre elas já. Em primeiro lugar, né, a gente tem que marcar, né, que essas discussões que envolvem o campo no interior como um campo de investigação, né, são bastante novas, bastante recentes. Começaram depois dos anos 2000, né, no final da primeira década, vamos dizer assim, né, é que o campo de investigação sobre homossexualidade, diversidade sexual de modo geral, né, sobre os LGBTs, né, LGBTIs, né, se tornou que o interior se tornou um locus de investigação. Antes disso, né, a gente tinha as investigações sendo realizadas na cidade, né, e quando nós pesquisadores vínhamos para o interior, né, das capitais estudar isso, né, eu falo vínhamos porque a nossa formação dos investigadores sempre foi nas capitais, né, não existia formação de qualquer outra área, né, no interior. Hoje em dia que tem ocorrido a formação acadêmica, né, no interior, no sentido mais amplo de pós-graduação, né? Mas quando a gente vinha fazer as pesquisas no interior, a gente tinha uma matriz muito forte de investigação com as características das capitais, e a gente tentava buscar esses temas que estavam presentes nas capitais, né? Então, a partir dessa interiorização do campo de pesquisa, né, os pesquisadores passaram a se preocupar com o que já era forte, né, em outros campos, né, com a ideia dos marcadores sociais da diferença, né, mas colocando a ideia da interioridade como um elemento, um marcador de diferença em relação às capitais, né? Então, se antes a gente pensava classe, raça, etnia, né, gênero, né, as questões geracionais, quando a gente se debruçou sobre o campo de investigação no interior, a gente percebeu que a questão da interioridade era extremamente diferente das pesquisas e das tradições que vinham das capitais, né? Mesmo capitais como Cuiabá, ou como Palmas, ou como outras capitais do interior, né, elas têm uma especificidade em relação às capitais metropolitanas, vamos dizer assim, né? E algumas dessas características, eu vou só citar aqui rapidamente para não me alongar muito, né, tem a ver com a questão do regime de visibilidade, de invisibilidade, né, nessas capitais, né, essas questões que envolvem a visibilidade tanto do ativismo quanto dos espaços de sociabilidade são muito marcantes. Isso fica bastante acentuado no documentário, né, nos momentos em que a questão do dama de paus aparece como um momento de criação dessa sociabilidade, né, e de construção dessa visibilidade, das pessoas se verem, se identificarem e construírem um senso de comunidade, né? Isso também é extremamente marcante no interior, a ideia da percepção da ideia de comunidade, né? De construção de uma comunidade visual, né? Porque, por se tratar de uma cidade em escala menor, as pessoas acabam se conectando e se conhecendo para fora dos espaços de sociabilidade. E nas capitais, existe todo um registro da invisibilidade, né? A busca pela invisibilidade nas capitais, né? E a sociabilidade acaba ficando absolutamente setorizada ou acontecendo apenas em alguns momentos, né? Porque os indivíduos migram de outros lugares, né, da cidade para esses momentos ou locais em que ocorre essa sociabilidade. Já numa capital do interior, né, isso acontece de maneira muito mais conectada, né? Então, esse regime de visibilidade e invisibilidade constrói o senso de comunidade, né, e constrói também a própria resistência, né? Então, acho que esses são elementos fundamentais para a gente pensar a interioridade como um marcador
central de se pensar as diferenças, né? E toda a resistência que se constrói para e passo ou de modo consoante ao movimento LGBT. Então, de modo rápido, né, eu tentei fazer um panorama geral sobre essas questões, né? Era isso. O que você traz, Moisés, me fez lembrar também de um ponto que a gente aborda pouco no filme e também na sinopse. Mas esse documentário, ele é o segundo documentário, né, de uma linha de 3, né, de uma trilogia, vamos dizer assim, de documentários que vão recompor a memória, né, e a história LGBT ali no estado do Tocantins. E no primeiro documentário, que também está disponível no YouTube, no canal do Núcleo de Sexualidade da UFT, ele chama Memórias Invisíveis. E ele, com uma outra linguagem, uma linguagem talvez mais jornalística, ele recompõe um pouco da história dos primeiros grupos de ativismo LGBT, né? Ele vai contar a história do Giama, que é o primeiro grupo, né? A primeira ONG, né? Vamos dizer assim. Ele vai recompor um pouco a história do TEAR, que é o primeiro grupo, o primeiro coletivo universitário de diversidade sexual, né? E aí depois vai surgir o MUDAS, né? Que também é um coletivo de diversidade sexual. E ali a gente entrevista algumas pessoas, né, que vão recontando sua história a partir da experiência da universidade, e elas todas vão contando para a gente o quanto a Dama de Paus era um lugar, foi um espaço de muita importância. Do mesmo modo que a Universidade Federal reuniu essas pessoas, né, num campo de ativismo, porque a universidade lá vamos dizer, inaugurada, né, a partir dos anos 2000, né, então uma universidade jovem, eles e elas vão também contando para a gente o tanto que a Dama de Paus, que surge nesse momento também, é central para essa constituição de ativismo e para culminar, inclusive, na primeira parada LGBT de Palmas, né, na primeira parada da diversidade sexual, que tinha esse nome lá, né? Então, é importante como a gente consegue observar a conexão, né, entre ativismo e sociabilidade, né, pensando especialmente as comunidades guetizadas, aí para brincar com o conceito e o termo que o Alexandre levantou para a gente. E eu acho que tem alguns pontos que são da sua fala, Moisés, que são interessantes, que eu acho que abre para a gente pensar algumas coisas que eu imagino que o Ayrton pode contribuir conosco. Que é essa construção, né, do sujeito ativista, artivista, né, na cênica LGBT, né? O Ayrton é professor da Univag, do Univag, né, e fez o mestrado aqui no ECO, né, na UFMT, e eu acho que o tema da dissertação dele também conta um pouco sobre o que é ser drag queen num contexto interiorano. Acho que talvez ele tenha alguns elementos para partilhar com a gente, né? Também pensando o cinema LGBT, pensando a produção audiovisual LGBT, né? E essas drag queens. Eu queria que você falasse um pouco, Ayrton. Bom, eu acredito que, sendo tão distantes geograficamente, as duas, né, capitais de interior que estamos falando, na verdade elas são muito próximas quando a gente trabalha com esse tema da sociabilidade. Durante minha pesquisa de mestrado, eu fui investigar drag queen, porém eu acredito que isso se amplifica para essa geração que a gente tem vivido, né, de muitas mídias digitais, né, de uma cultura de convergência, como a gente diz na comunicação, né, atravessamentos e mudanças de comportamento em torno das mídias, né, das diversas mídias digitais que a gente tem hoje em dia. Né? E um ponto interessante é que quando a gente fala do documentário No Avesso, né, a gente vê que a sociabilidade ela se organizava em torno de espaços. E conforme eles vão se extinguindo, né, novas tentativas vão surgindo, né? E nem sempre elas conseguem dar continuidade, que é uma
uma grande pauta aí para a gente na causa LGBT de modo geral é a dificuldade da continuidade. E aqui em Cuiabá, né, nas minhas experiências pessoais de sociabilidade LGBT, vejo que a gente vai passando pelos mesmos processos, né? Em uma outra geração, o espaço de sociabilidade que eu tinha já eram festas sazonais, né? Quando eu cheguei para morar em Cuiabá em 2013, cerca de 15 dias foi o tempo que eu pude conhecer a Zum Zum, né? E ela fechou as portas. E adiante, a gente viu surgir uma nova boate com uma outra administração, que se chamava Hotspot, e que em 2 anos também fechou as portas. E isso vai, né, refletir na minha pesquisa quando eu observo que essa falta de continuidade, né, não nos torna apagados, nós resistimos de outras formas. E nesse cenário de cultura da convergência, eis que, né, todas as LGBTs aqui da cidade começam a se unir em torno do digital. Né? A partir do momento que a gente tem as tecnologias mais acessíveis, né, pensando aí a desconstrução de um cinema hierárquico hollywoodiano das grandes produtoras, né, a gente vai ver que as pessoas passam a acessar equipamentos, né, do universo audiovisual e conseguem, né, reproduzir a sua arte, a sua performance, né, ser e resistir LGBT. E aí isso vai acontecendo de um modo que, ainda que hoje nós estejamos aí sem um espaço, né, consolidado, temos aí a Queen Club batalhando recentemente, né, para se consolidar como novo espaço, né, mas temos muito a questão da descontinuidade com festas sazonais. Então, é no espaço das mídias digitais que a gente vê a sociabilidade LGBT acontecendo, né, de um modo geral, sejam as drag queens, gays, lésbicas, e ainda mais nesse contexto de pandemia, né, temos festivais culturais do estado acontecendo, muitas lives das artistas LGBT, e esse é um modo de resistir, né, nesse cenário de uma sociabilidade que passa por transformações, né, constantemente. Esse cenário ele também perpetua no audiovisual justamente por aquele ponto, né, que inclusive é o que nos permite fazer esse documentário, né, o acesso a um equipamento de mais baixo custo, né, trazer para nós, para as nossas vivências, os nossos temas, o que é importante para nós, né? Dar voz à nossa comunidade e não somente as narrativas, né, que eram as clássicas de ficção, que faziam o apagamento de toda a diversidade. Né? E esse é um contexto que também, como produtor audiovisual, vem explorando em documentários que a gente trabalhou com transexualidade indígena, e a gente vai vendo que temos muito a mostrar da nossa vivência, né, da nossa resistência LGBT e como estamos aí nesse problema, nesse desfalque da sociabilidade LGBT material em ambientes físicos, a gente vê na cena audiovisual e digital possibilidade de resistir nesse momento aí do contemporâneo. Eu acho que isso é algo que acrescenta bem e relaciona muito, né, com o que aconteceu em Palmas, que a gente investigou no documentário, e o que acontece aqui em Cuiabá também. E acredito que essa geração atual de Palmas possivelmente esteja nesse mesmo caminho de mediatização. Porque por aqui é o que permite a cultura drag continuar acontecendo, por exemplo, né, que é o alvo mais específico, né, meu público da pesquisa, porque sem as boates, né, sem os espaços tradicionais e tendo somente a parada uma vez no ano, né, onde elas estão performando, fazendo a sua arte, né, tomando o fronte das lutas, onde, como? Então, eis que são as redes sociais, as mídias digitais que proporcionam esse espaço para elas continuarem lutando, performando, né, utilizando sua voz, nos representando e dentro das realidades que a gente vive aqui, né, nesse contexto de capital de interior, né? Acho que é isso. Você traz questões interessantes. Quando eu cheguei de Rondonópolis, né, porque eu cresci em Rondonópolis, né, para vir para Cuiabá para fazer a graduação na UFMT, a gente tinha uma sociabilidade muito específica, né, que era possível você andar de mão dada, mas com um pouco de receio ali dentro da universidade, né,
em alguns shoppings, assim, com muito cuidado, porque havia uma violência muito visível, né? Se não direta, mas também simbólica, né? E a gente vai vendo aí nos últimos 20 anos uma reconfiguração dessa cena, né? Dessa possibilidade, né? E havia alguns espaços mais públicos e menos relacionados às boates, que a gente podia, né, vamos dizer assim, marcar um encontro, né, flertar, namorar, né? E tinha a praça o terminal da Bispo, né? Que a gente integrava, fazia a integração para ir de um ponto na cidade a outro. E ali tinha um reduto, né? Um espaço aqui, eu estou falando de Cuiabá, né? Um espaço que o pessoal ficava sentado em roda, ou então passava flertando, né? Óbvio que a cultura do banheirão sempre existiu, né? Mas ela é menos relacionada à sociabilidade lésbica, vamos dizer assim. Não que não existisse, né? Não que a gente não marcasse alguns encontros e finalizasse eles assim com um beijo no banheiro do shopping. Mas ela é mais sutil na sociabilidade lésbica da minha geração, né? E aí a praça ali de integração da Bispo era um espaço que você podia circular e que tinha uma possibilidade maior, né, de pessoas circulando, especialmente aquelas que não tinham grana para ir para a boate, né? Então isso é uma marcagem que eu acho importante de destacar, e que quando eu cheguei em Palmas, alguns anos depois de ter passado por Cuiabá, me trouxe assim um certo incômodo, porque em Palmas, talvez porque a configuração da cidade ela é meio próxima de Brasília, né? Ela é planejada, ela tem uma separação territorial, né? Muito específica. Eu não encontrei muitos lugares, né? Como praça ou uma integração, um espaço onde você pudesse circular e flertar e trocar uma ideia com pessoas LGBT, né? E aí, então, eu cheguei a tempo de pegar a Dama de Paus, né? Além de alguns barzinhos. Então, me encucava muito, né? Me fazia pensar assim, mas onde é que estão as pessoas que não podem, né, pagar para estar aqui, né? Eu acho que eu peguei uma fase da Dama de Paus que ela já estava menos... ela já estava mais próxima de fechar, então o pagamento da entrada era fundamental para a existência dela, né? Porque no documentário o Johnny relembra, né, assim como a Thalita, que a Dama de Paus, por exemplo, deixava as pessoas montadas entrarem de graça e tudo mais, né? Então, acho que eu peguei uma outra fase, mas me fazia pensar onde é que estão essas pessoas, né? Eu acho que o Ayrton traz um elemento que é importante. Hoje a gente tem, embora uma ausência de um espaço físico, né? Por conta dessa sazonalidade em Cuiabá e em Palmas também, né? Você tem também uma pulverização da arte, né? Dessa arte LGBT, pelas mídias sociais, né? E com uma diversidade interessante, né? São corpos que não são mais exclusivamente corpos hegemônicos, né? São corpos diversos, com pessoas diversas, né? Não são só drags, né? Você tem lésbica, você tem gay, você tem bi, você tem homem trans, né? Você tem mulheres trans fazendo a arte e capilarizando isso pelas redes sociais. Mas, ao mesmo tempo, a ausência de um espaço físico, né, ele é ruim, né? Ele impossibilita também que a gente avance em alguns processos de resistência e de tomada, né, vamos dizer assim, de ocupação da cidade. Aí eu fiquei pensando, Alexandre, que acho que seria legal você contar para a gente como que está hoje Palmas, pós-documentário, né? Que o documentário ele é gravado ali final de 2016, início de 2017, lançado no início de 2017. Como é que está hoje, né, esse contexto, esse cenário? Eu sei que você, na sua pesquisa de mestrado, está trabalhando com população indígena e multiplicidades, né, de gênero e sexualidade, e essa relação do consumo LGBT e do espaço LGBT se dá de uma forma muito distinta com essas populações, né?
Como é que você tem visto não só Palmas, mas o Tocantins nesse momento hoje, pensando essa diversidade de sujeitos que compõem, né, o campo LGBT? Então, vocês estavam falando, a Ayrton estava falando a respeito das mídias e tal. Uma coisa que a gente não pode esquecer, e falando do debate em relação à cena interiorana, é de que interior nós estamos falando, né? Por exemplo, o estado do Tocantins, que é imenso, e nós temos um território, uma diversidade já de populações que compõem o próprio estado. Estamos falando de um estado que é cristianizado, evangelizado, de predominância conservadora, e aí não sobram espaços para a juventude, para que os sujeitos possam se ver e se perceber nessa troca, porque, assim, falando da cena, do que representou Dama de Paus e do que representa a importância de ter esses espaços de encontro, onde os meninos, as meninas possam se ver e não assumir como é que eu vou chamar isso? Poderem, nessa troca, se descobrirem enquanto suas sexualidades, enquanto seus desejos, né? De encontrar afinidades e contrapontos também, daquilo que se afiniza, eu quero dessa forma, isso é legal, ou nessa dinâmica vai incorporando uma autoidentificação. E aí eu falo, a mídia realmente acaba se tornando um espaço de sobrevivência, né? Nem mais em questão da resistência, porque como que eu, jovem, do interior de um município que tem 6.000 habitantes, por exemplo, como que um jovem indígena que está lá num território tutelado, né, que não só a comunidade tradicional faz a fiscalização da sua sexualidade ou o regramento, mas eu tenho a igreja, eu tenho a política, eu tenho uma série de impeditivos, né, elementos que limitam que eu possa exercer, que eu possa ser protagonista. Então, eu passo, através da mídia, me tornar espectador do que acontece fora, né? Então, é como se fosse um não espaço, né? Que hoje eu vejo que, assim, ampliando de Palmas para o estado inteiro, muitos ainda se encontram nesse não espaço. E a partir do momento que conquista uma escolaridade, que passa a ter um acesso à universidade, eu tenho acesso a outras vivências, a outros saberes. Então, assim, voltando até para o campo da pesquisa, né? A pesquisa era com as indígenas, que elas estão se autodescobrindo, tanto meninas quanto meninos, se descobrindo com a identidade de gênero oposta do seu nascimento. Então, digamos assim, na nossa terminologia seriam mulheres trans, mulheres indígenas trans, né? E aí eu perguntei a uma delas assim, quem foi que disse para você que você é trans? Porque nas leituras a gente acaba percebendo, né, através dos estudos, da própria pesquisa, que antes da colonização, a sexualidade era fluida. Existem diversos documentos escritos pelos desbravadores, pelos ocupantes, né, pelos invasores, né, europeus, de que existia pederastia, sodomia, pecado nefando, várias expressões moralizantes a partir do ponto de vista da igreja. E aí essas pessoas em quilombos, territórios indígenas, população rural, dentro da história do antigo Goiás, é muito difícil. É muito difícil essa carência do espaço físico presencial, da troca e da convivência. E aí, quando eu perguntei para ela assim, mas quem foi que disse para você que você é trans? Ela falou, foi aqui. Então, esse aqui delimita esse espaço em que ela pode sair e se ver protagonista dentro de um espaço, né? Dentro de se sociabilizar com outros pares. E aí descobri assim, nossa, essa pessoa é trans e ela também tem a mesma questão que eu de vida, né? E aí ela começa a se perceber. Para você ter uma ideia, quando eu perguntei para ela, na história de vida dela, de infância e tudo, como que era assinalado a marca sobre os corpos,
de que ela era ou homem ou mulher, né? Porque ela narra para a gente, eu já abrindo um parênteses aí, não sei se está fugindo muito do assunto, mas é para a gente ter uma dimensão do quanto isso é significativo, essa questão da sociabilidade num espaço de interior, né? Que não existe esses espaços próprios de visibilidade. E aí ela fala assim, os meus cabelos eram sempre cortados, que na questão indígena existe a identificação com o feminino através dos cabelos longos. Até os homens têm, mas as mulheres têm o cabelo muito maior. E essa questão do feminino, do papel do feminino, que transcende essa questão de ser LGBT, mas em relação à sua afirmação enquanto ser, né? Ela se sentia mulher assim e a todo momento a tradição a trazia de volta para o sexo biológico. Você é homem, você vai casar e você vai ter filhos, já no enquadramento europeu, né? Eurocentrizado, que estamos todos submetidos. Nesse ponto, eu fico me perguntando em relação à questão do espaço de sociabilidade hoje em Palmas, no movimento da resistência, no sentido da gente também se libertar dessa colonização, né? Dessa questão do... É uma faca de dois gumes, eu acho, é a questão do território. Ao mesmo tempo que você é empurrado, e ali você pode ser o que você quiser, fazer todas as questões que você não pode fazer dentro de casa ou no outro município, né? Que você tem que migrar para lá, ou para a boate ou para o barzinho, para poder relaxar com um pouco mais de liberdade, não segurança, mas um pouco mais de liberdade de poder ser. Não sei se eu viajei muito, mas assim, Palmas hoje, e aí fazendo esse paralelo, dentro do espaço, a gente tem espaços hierarquizados, né? Isso, a questão da Dama de Paus, que trazia um leque muito intenso de diversidade, todos se encontravam numa boa, conforme as coisas vão caminhando e a mídia vai influenciando, a gente tem uma segmentação dos grupos. E aí eu tenho também aquela questão da hierarquização de corpos, onde o corpo branco, sarado, ele é mais, sei lá, é mais bem visto, tanto pelo movimento LGBT quanto pelo movimento heteronormativo, de que existe uma passabilidade, né? Eu sou mais aceito porque eu sou discreto, eu sou higienizado, eu aparento uma masculinidade, então eu me aproximo mais do cis heteronormativo e aí não tenho tanto comprometimento. E aí as casas passam a se abrir para um público mais alternativo e heteronormativo em função do capital e de sua sobrevivência e talvez potencializando essa hierarquização, né? Eu vejo muito por aí. Então assim, essa questão do interior, da possibilidade, eu acho que se perdeu um pouco, né, a questão do interior. Então, assim, a população LGBT que, para poder se entender enquanto sujeito, não ter esse espaço e se tornar espectador através da mídia, do que acontece na mídia, e essa outra questão que é a diluição, então, das populações, né, dos grupos no capital aí. Eu acho assim que o Alexandre traz alguns pontos, né? 2 pontos. Em relação ao fato do Tocantins ter uma diversidade populacional, né? Um número significativo de etnias, né, indígenas, e aí eu acho que é importante a gente sempre frisar que cada etnia lida de uma forma com o exercício da sexualidade, dos gêneros, né, e essa multiplicidade, e como a gente está aqui integrando também a programação do Cineclube Cochiponés, acho que o Majur, né, do Rafael Irineu, teve nessa programação, o Ayrton fez parte desse grupo, acho que é um documentário muito sensível, muito interessante, né, que traz um pouco esse debate, né. Depois, se o Ayrton quiser discutir algum ponto na fala do Alexandre, acho que é legal. E um outro elemento que é o elemento das homonormatividades, né? Essa relação do consumo, né? A relação devastadora do capitalismo em qualquer
comunidade, vamos dizer assim, em qualquer grupo, em qualquer segmento social, né? E as homonormatividades, como que essa relação também ela é travada e interpelada por hierarquias, né? De classe social, hierarquias raciais, sexuais, corporais, né? Que eu acho que são importantes da gente pensar. E fiquei lembrando, Moisés, do trabalho da Isadora Lins França, fiquei lembrando de alguns trabalhos ali do pessoal da USP, do NUMAS, né? Que tem feito uma série de trabalhos, né? De etnografias ali, especialmente em São Paulo, e como que talvez aquelas leituras, né? Como você bem falou no início, são difíceis de colar aqui com a gente nesses contextos, né? Que são marcados por uma diversidade de sujeitos e um entrelaçamento da relação com o consumo que é muito distinto, né? E aí queria que você explorasse um pouco sobre essa coisa da relação do consumo, né? Com a homonormatividade, como que isso se diferencia nesse chamado contexto interiorano, né? Então, estava ouvindo as falas de vocês e eu tive uma profusão de insights aqui, né? Vou tentar amarrar algumas coisas que eu estou pensando com essa discussão que a gente está tendo, né? Em primeiro lugar, né? Eu achei bastante interessante a fala dos debates, né? Sobre a questão da representatividade no cinema, né? Até pouco tempo atrás, né, o cinema LGBT, vamos dizer assim, de um modo geral, era um produto que tinha pouca dispersão, né, ou a dispersão dele na sociedade ele era bem tênue, vamos dizer assim, né. Hoje em dia, né, a representatividade no cinema, né, LGBTI, né, é extremamente grande. Tem uma profusão de séries, de seriados, de filmes, né, de personagens de novela, né, que faz com que as pessoas construam, em alguma medida, né, a possibilidade de se identificar com essas identidades ou rejeitar também, né, em alguns casos, né. Eu acho que isso, né, eu venho pesquisando já o tema da homossexualidade no interior, vamos dizer assim, desde 2004, quando eu cheguei em Cuiabá, né? Quando eu cheguei em Cuiabá em 2004, né? Essa questão da identidade, né? Não existia uma profusão desse cinema como existe hoje, né? Então, a maneira como as pessoas construíam a sua própria identidade, seus próprios processos de identificação, eu prefiro trabalhar com essa ideia de processo de identificação, né? Estavam muito ligadas e conectadas aos espaços de sociabilidade, né? Então, as pessoas precisavam, né, de um modo geral, especialmente no interior, por conta da pouca penetração dessa mídia, né, dessas identidades que ocorriam nos grandes centros, e da pouca mobilidade também, dependendo da classe social que as pessoas estavam, né, pertenciam, né, de ter acesso a esse mercado, né? Então as pessoas construíam seus processos de identificação a partir de diversos marcadores, vamos dizer assim, seja o banheirão, né, nesses espaços, né, que eram absolutamente dispersos e conhecidos, nos parques também, né? Nos cinemas que existia, por exemplo, em Cuiabá, no centro, um cinema que passava filmes, né, sexuais, né, e aí as pessoas iam para ter suas relações, e ali elas começavam o processo de construção dos seus próprios desejos, né, não só de construção, mas de expressão deles, né? Ou das praças, né? Nesse contexto de pesquisa de Cuiabá, quando eu cheguei para fazer a pesquisa, muitas pessoas relatavam, né, que mesmo não tendo acesso às boates, né, ou a bares por conta das questões de classe social, eles tinham acesso a grupos em outros contextos. Por exemplo, na quadrilha gay que ocorria em determinado bairro, né? Ou no jogo de futebol,
né, gay, né? Tinha os times de futebol gay no início dos anos 2000 em Cuiabá, né? Eu vi vários desses relatos. E também existiam outros espaços de sociabilidade, que eram os espaços dos casais, que eram espaços mais fechados, né, em que os casais se reuniam para se encontrar nos finais de semana. Era considerado um espaço mais familiar, né? E uma coisa que eu ouvia muito nesse contexto da pesquisa, naquele momento, é uma categoria que eles usavam, né, que era se dar o respeito, né? Que tinha a ver justamente com essa questão da homonormatividade, que tinha a ver justamente com essa ideia de um regime de visibilidade, com um regime de passabilidade, né? Era reiterado, né, a hierarquização dessas identidades a partir dessa questão do se dar ou não ao respeito, né? Então, acho que isso é uma marca bastante importante no contexto das sociabilidades no interior, né? Essa ideia da passabilidade e da construção dessas hierarquias. E eu acho que hoje, né, por conta dessa explosão multimídia, né, que a internet e as mídias diversas têm gerado, né, tem ocorrido uma possibilidade muito mais ampla, né, de construção dessas identificações, né, e com isso, né, os sujeitos, né, que antes precisavam migrar para o mercado, entre aspas, para o mercado, para as boates, para os bares, né, para esses locais de sociabilidade, né, hoje eles podem se sociabilizar no espaço primeiro construir esses processos de identificação por meio da mídia, mas também nesses espaços como os chats, né, que isso já é um pouquinho antigo já, né, chat, vamos falar bem a verdade, hoje são os aplicativos, né? E nesses espaços dos aplicativos as pessoas têm construído uma espécie, um modo diferente de sociabilizar, né? E muita gente tem falado hoje, inclusive, da morte desses espaços de sociabilidade mais amplos, como as boates, os bares, não só no interior, mas também nas capitais, né? Tem relatos de bares e boates históricos nas capitais que acabaram por conta, né, ou por influência desse processo de migração da sociabilidade presencial para uma sociabilidade virtual, né? Então, eu acho que essa questão da homonormatividade está muito presente no interior, né, por conta dessa hierarquização das identidades e tudo mais, né? Mas também, hoje em dia, por conta dessa implosão, né, aliás, explosão, né, das identidades e das mídias, isso tem ficado muito mais amplo, né, nesse contexto do interior, né? Então, deixa de ser tanto isso também tem gerado, eu acho, a meu ver, né, um processo de vulnerabilização dessas identidades no contexto do interior, dos interiores, vamos dizer assim, né, porque existem diversos interiores com características distintas, né, no qual essas pessoas estão muito mais expostas, né, e acabam se tornando alvo de violência, né? Então, se antes você precisava, as pessoas que praticavam violência precisavam ir em determinado lugar, né, para tornar aquelas pessoas, para vitimizar aquelas pessoas, hoje em dia, né, por meio dessa multiplicidade de possibilidades que a mídia e a internet têm construído para a sociabilidade, os sujeitos têm se tornado mais fáceis de se tornar alvo da violência e dessa vulnerabilização, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre isso, Bruna, pensando nessa questão do contexto daqui de Cuiabá, o que você tem visto, né? Enfim. Bem, eu acho que a gente tem uma contradição muito forte, né, dentro de tudo isso, né? A gente tem reconfigurações de sociabilidade, né, como você vai relembrando, né, nos relembrando ali de ICQ, chat, né, e aí aplicativos, né? E a gente tem uma cena de sauna, cinema para um tipo de público, uma segmentação,
boates que segmentavam não em estilo, em mais de uma boate por segmento, mas em dias da semana, né, até um momento de ausência, né, de boates e danceterias, discotecas, né, como já se chamou um tempo, né, e uma reconfiguração, uma remodelagem, ao mesmo tempo que você tem um crescimento, né, do movimento LGBT, do ativismo, né, que vai tomando as ruas com fortalecimento das paradas, né, a gente está falando de Palmas e de Cuiabá, que são cidades que têm mais de 10 edições de parada, né, de parada LGBT, né, e falamos de um país que tem a maior parada do mundo, né, que é a parada de São Paulo. E a gente tem uma reconfiguração disso também, ativismos mais múltiplos, diversos, com intersecções, né, diversas, e que isso vai trazer uma contradição muito forte, que a violência, né, o aumento da violência, porque a gente tem um aumento da violência LGBT-fóbica, né, nos últimos 5 anos, né? Mas não só da violência do ponto de vista físico, aquela que é letal, mas também de violências que vão, inclusive, afetar a saúde mental, né, dessa população. Então, a gente tem também um crescimento de suicídio, né, dentro do segmento LGBT. Né? Então, ao passo que você tem essa reconfiguração, uma certa pulverização, um espraiamento para o interior, e uma diversificação de sujeitos, a gente vê também o aumento da violência, né? O aumento das mortes, né? Mas também uma interpelação disso tudo muito marcada pela desigualdade, né? Travada especialmente em intersecção com o racismo estrutural, né? Com a pobreza, né? Com que é uma dimensão de classe social, né? Mas também, né, pensando esse público especificamente, uma relação com uma violência que atinge muito mais aqueles e aquelas que rompem, né, essa norma de gênero e sexualidade na performance, né, no seu, entre aspas, jeito de ser. Né? Então, quem está mais distante, né, da norma, né, da convenção de gênero e sexualidade, ou seja, para, né, lembrar o termo que o Alexandre levantou, que ele está mais distante da passabilidade, né, que é um conceito que o Thiago Duque, professor ali da Federal do Mato Grosso do Sul, trabalha muito bem, está mais vulnerável, né, especialmente porque também está atravessado por dimensões de classe social, né, e de raça, né? Então, eu acho que isso é um ponto muito forte. E a gente, não só em Cuiabá, mas em Palmas também vê isso. Acho que a fala do Alexandre mostra, né, quando ele traz alguns exemplos das comunidades indígenas por onde ele tem circulado como profissional de saúde já há alguns anos e mais recentemente como pesquisador, né? E também o que a gente acompanha aqui, né? Nesse momento de pandemia, né? Nesse contexto pandêmico, a gente tem acompanhado ali pelas redes sociais, né? E também, enfim, de outras formas, a campanha do Grupo Livremente, né? Que é o grupo mais antigo, né? De ativismo aqui, que tem feito um trabalho importante, né? Nesse contexto de pandemia, né? A gente tem acompanhado ali como nossa comunidade ela está vulnerável, né, nesse contexto. Eu acho que a pesquisa do Vote LGBT com a Unicamp e a UFMG mostra que a gente está vulnerável nacionalmente, né? A nossa comunidade, o nosso segmento, ele tá entre aqueles que mais está na informalidade, né? E esse momento de Covid-19 vai mostrar para a gente isso, né? A pesquisa traz esses dados, né? Então, quanto que a gente sofre, né? A comunidade em si sofre com essa informalidade, com a desigualdade que se articula, né, com classe social, né, raça, etnia. Né? Obviamente que nós aqui, nós 4 que estamos fazendo essa discussão, estamos num lugar de privilégio, né? Por conta, né, especialmente da nossa empregabilidade, né? Vamos dizer. E isso vai distinguir, né, a nossa experiência. Então, acho que a gente consegue observar
né, isso. Ao mesmo tempo que você tem uma polulência, né, de conteúdos virtuais, né, a própria programação do Cineclube, que programação super incrível, né, cheia de filmes bacanas e coisas interessantes. E se a gente dá uma zapeada pelas redes sociais, né, aqui a gente tem artistas interessantíssimas, né, Lupita, Randy, enfim, tanta gente jovem, né, com trabalhos interessantes, né, e você tem também já artistas mais consolidadas, como a Sarah Michigan, né, que está aí já há bastante tempo. Então a gente vive uma contradição, né, a gente vive ou uma ambivalência, né, eu acho que a gente tem esse ponto. E aí queria passar a bola para você, Ayrton, para também a gente já ir se despedindo, né? Depois a gente passa para todo mundo ir se despedindo. Mas, como eu toquei aqui um pouco na cena das artistas locais, né? E a gente falando desse momento, né? Desse contexto pandêmico, né? Eu acho que, de repente, valeria a pena apontar algumas questões, né, que eu acho que, ao mesmo tempo, a gente também tem, por isso que eu falei em contradição, uma solidariedade muito grande, muito forte, né, dessa comunidade, né? Acho que a gente tem que avançar muito, a gente precisa se desconstruir muito, né? Desconstruir as nossas homonormatividades, o nosso homonacionalismo, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma disposição para a solidariedade muito, muito grande, né? Eu acho que os trabalhos dessas artistas são muito importantes para o processo de resistência dessa comunidade aqui, especialmente. Bom, pensando nesse contexto, né, já que você apresentou de um cenário de pandemia, solidariedade, as artes, né, em Cuiabá, a gente percebe que, mais do que nunca, realmente a comunidade está... As performers que temos aí desse momento presente são artistas trans, travestis, né, que têm tomado espaço, tomado essa frente também do espaço artístico, né, depois de muitos anos, né, como diz o queer, abjetos, né, como sujeitos abjetos, se projetam, né, como as artistas que elas são. Só que, né, enfrenta-se as dificuldades de acesso a esses espaços formais, né, que possibilitam os recursos financeiros de sobrevivência. Então, acaba por se tornar, eu gostei do termo que a Naripe utilizou, né, que as redes sociais acabam se tornando um espaço de sobrevivência também para essas artistas. Né? E aí acaba que ferramentas como vaquinha online, essas coisas de arrecadação, se tornam uma possibilidade para o momento, né, justamente pensando na solidariedade da própria comunidade. Né? A gente vive levante, né, aí nos últimos 2 meses das lives, que é um modo da gente prestigiar, dar apoio, né, pensando aí uma relação como consumidor, fã do artista, mas também como alguém que abraça a causa porque está inserido na mesma, né? E é nesse contexto que se expõe essa fragilidade mais nua e crua dessas artistas, né? Sejam as mais novas ou as mais antigas, como você mesma disse, né? Que elas estão aí na luta, né? Até que você comentou com Sarah Mitch, por exemplo, depois aí de completar 20 anos de carreira, por tanta dificuldade, né, de falta de acesso, de conseguir recurso, reconhecimento, pensando no monetário mesmo, para a própria sobrevivência, ela opta por fazer um show de despedida, né, e diz que anuncia para os fãs, né, do Estado que não há possibilidade de continuar fazendo essa arte nesse ritmo, porque é muito desgastante, porque ela precisa, né, sobreviver em primeiro lugar. E aí a gente vê isso como algo que simbolicamente, né, passa uma mensagem também para as que estão aí na luta, que é um cenário difícil, né? Então, assim, eu ainda mantenho o termo da resistência, não só a sobrevivência, porque é um desafio se fazer visto, né, aqui nesse cenário nosso, né, de virtualização. Isso realmente é um problema, eu concordo com todos que apontaram, né, do quanto é importante se fazer visto para se reconhecer, né, para não ficar tão abstrato como está tudo hoje, nesse universo do virtual, mas é uma possibilidade, né, que as performances têm tido, têm conseguido, né, se fazer visíveis, ainda que seja, né, uma câmera que
não se vê todo mundo, só vê as falinhas subindo dos comentários. É uma possibilidade, né? Infelizmente é um cenário que é triste, que mostra a crueldade, né, que vivemos, né, e principalmente as artistas LGBT, porque de modo geral, né, nacionalmente a gente vê esse desmonte da cultura acontecendo aí como um projeto, né? Inclusive, até retomo um comentário que a Bruna tinha mencionado em relação à Majur, foi um período super complicado para a gente captar recurso para realizar esse documentário, né? E numa perspectiva de não rotular e trazer, né, acompanhar a trajetória de Majur, a gente construiu um processo, né, coletivamente por meio do audiovisual, de um modo que a gente iniciou o projeto, né, falando que se tratava de um indígena gay, pois é assim que era reconhecido, mas foi transformando, né, se reconhecendo como algo que ia transcender essa identidade masculina. Então, juntos, vivendo, né, os depoimentos, acompanhando a rotina de Majur, a gente foi transformando o projeto, o caminho. Como eu sempre digo, o documentário ele nos leva. A gente tenta levar, mas é ele que nos leva. E, por fim, a gente conclui, junto com Majur, que também não é uma questão de trazer o rótulo como trans, uma indígena trans. Não é assim também que ela quer ser vista. Então, a gente deixa esse não rotulamento, essa não fazer rótulo, como uma possibilidade de sensibilidade, de respeitar, né, a existência da pessoa. Simplesmente ela é. E o que ela representa está muito bem mostrado, né, durante o documentário. E aí eu acho interessante, retomando, estou fazendo assim, voltando nos comentários que foram feitos. Um de Moisés, em relação à questão do audiovisual, que eu acho que ainda não conquistamos, né, uma luta de que o protagonismo LGBT fosse realmente natural e genuíno. Porque normalmente a gente tem o quê? Personagens que são coadjuvantes, muitas vezes num local de estereótipo e puxando para o cômico, para o escárnio. Isso com certeza transformou muito ao longo, né, das últimas 2 décadas na televisão brasileira, mas ainda tem esse local. Quando você tem algum reconhecimento, né, isso aí vai aparecer, acho que ali por 2010, com um vilão de uma novela, mas no universo dos filmes, por exemplo, quando você tem pessoas LGBT como protagonistas, é sobre o sofrimento LGBT e a causa LGBT sempre. Tem que fazer sempre um drama. E aí a gente vê muito isso acontecendo, principalmente com as personagens lésbicas. O fim delas é sempre brutal, né? Não é algo passível de passar por uma narrativa e uma experiência que seja tranquila, né? Esses personagens estão sempre em locais de enfrentamento que muitas vezes, né, nos leva a também estereótipos já previamente construídos. Então, acho que, de modo geral, pensando aí esse nosso universo do digital, porque a pandemia está durando, né? Então, a gente está vivendo por meio desse canal, né? Deixa a desejar em alguns pontos, com certeza, mas eu acho que é o que nos possibilita sobreviver e existir nesse momento, em todo o espectro das artes, né? As nossas performances, nossas cantoras, como você bem lembrou, da Randy, da Lupita, temos a Sophie, enfim, né? E várias outras pluralidades. Já aproveitando, como você havia dito, como é um encerramento, eu queria agradecer mais uma vez a participação, a atenção a todos que estão assistindo aí mais tarde e novamente ao Cineclube e a vocês três, Bruna, Ari, Moisés, muito obrigado por nossa conversa aqui, foi maravilhosa. A gente já pode ir falando? Pode sim, eu ia passar exatamente para você, mas fica à vontade. Então, já aproveitando para me despedir, e conversando, mas a minha fala, eu preciso fazer assim uma chamada de que a gente vive um momento muito difícil, um momento em que sobrevivência e resistência se somam, né? E que a gente está falando em meio a falas de líderes em que dizem que nós lutamos por privilégios, quando na verdade, né, e quando a gente fala da população T, principalmente, a gente fala sobre a possibilidade de existir, a possibilidade de sair da porta de casa para a rua.
e poder voltar e transitar vivo. Então, assim, não é luta por privilégio. E aí, assim, a gente, aproveitando esse momento que vai se multiplicar num espaço virtual, é poder fazer com que essas falas possam atingir de alguma forma aquele pai, aquela mãe de algum LGBTQ, ou além dos próprios, que não estão sozinhos, que as pessoas em si não trazem nos seus corpos um projeto ideológico, elas simplesmente clamam por uma questão de poder existir e de serem compreendidas, né? E enquanto sociedade também. E aí é isso, essa roda de conversa que foi assim na nossa sala, em casa, eu aproveitei para tomar um café e tudo, ela precisa se multiplicar, né? Então eu gostaria de agradecer a vocês pelo convite, de ter participado do documentário, de ter participado agora desse momento. E aí isso daqui é apenas uma reticência, né? Ainda as coisas ainda continuam. Muito obrigado aí. Obrigada, Alexandre e Ayrton, por terem topado essa conversa, né? Como eu disse aqui, o Ayrton teve todo o processo de concepção e edição do documentário, né? E é um estudioso da arte LGBT. O Alexandre, um companheiro muito especial, né? Fazendo resistência na Secretaria de Saúde em Tocantins, né? No estado, e hoje, né? Mestrando, pesquisador na área da educação. Acho que os dois, assim, também trazem para a gente experiências importantes e caras, né? E levantam dois pontos muito importantes, né? Que é o momento que a gente vive, né? A crise que a gente vive e a regressão que a gente vive das políticas públicas, né? Mas principalmente nos direitos, né? Sociais. O que a gente vive hoje na cultura não é diferente do que a gente vive na educação, né? É um ataque, né? Um projeto de destruição de políticas que são fundamentais, né? Para constituição de vida, né? De existência, né? Possível, especialmente de grupos socialmente marginalizados, né? Como é a comunidade LGBT. Então, eu já passo a bola aqui para o Moisés, né, que é meu colega de universidade, né, meu colega também de diretoria da Associação Brasileira de Estudos da Homocultura, que é uma parceira aqui dessa atividade, né, com o Cineclube. A gente está à frente dessa associação, que tem aí se posicionado com muita firmeza, né, contra a necropolítica que o governo Bolsonaro vem desenvolvendo nesse país, né, vem articulando nesse país e que nos atinge frontalmente, mas não só a nós, mas especialmente aqueles e aquelas que são marcados por processos de racismo e de pobreza, né, no Brasil, né? Tem essa marca, né, da formação brasileira. É um projeto de destruição de toda a população, mas especialmente, né, daquelas que estão numa condição de maior vulnerabilidade, né? Então, Moisés, um companheiro aqui de luta, passo a bola para você, Moisés, também se despedir e, enfim, fazer uma fala de encerramento, como você preferir. Eu vou fazer os dois. Então, eu acho que a gente tem que multiplicar esses momentos. Eu acho que a situação é paradoxal, né? No sentido de que e é uma situação que o Brasil paradoxalmente vem vivendo, seja a questão de direitos aos LGBTIs, né? Se hoje a situação é paradoxal, né? Porque a gente está lutando para sobreviver a partir dessas necropolíticas oriundas do Estado, né? Essa situação nunca foi muito pacífica no Brasil, né? No entanto, as mídias, né, a internet e todas as outras mídias têm se tornado
paradoxalmente, né, eu gosto de usar a palavra paradoxo, né, tem se tornado a possibilidade de viver, né, não só de sobreviver, né, de vida mesmo, no sentido de construir uma vida menos difícil, né, diante dessas múltiplas violências que a gente tem vivido na realidade, né? Então, eu acho que por mais difícil, né, que seja, né, elas têm se tornado possibilidades efetivas que a gente tem conseguido construir, né, enquanto população LGBTI, né, e aí em diferentes áreas, tanto na área da saúde, na construção de políticas públicas, na educação, né, na possibilidade de construir laços, né, de sobrevivência e de resistência também, né? Eu acho que não dá para separar as duas coisas, né? Eu acho que no caso dos LGBTIs, sobreviver é resistir, né? E vice-versa, resistir é sobreviver, né? Então, eu acho que esse espaço é fundamental e a gente tem que continuar multiplicando. A ideia da ABE, né, que eu e Bruna e todo esse coletivo da diretoria tem construído, é justamente construir possibilidades de expandir esse diálogo, né, a partir da mídia, levando em consideração esse contexto paradoxal. Então, eu parabenizo o Cineclube por essa oportunidade, né, de estar aqui debatendo, ao convite, né, de vocês, né, e também, né, já me despedindo, né, dizer que esse debate tem que se tornar relevante, né, no sentido de alcançar e se espraiar por outros lugares, outros espaços. Então, a ideia nossa, tanto da BEC quanto, eu acredito, também do Cineclube, né, nesse momento especial que é a Semana de Combate à LGBTI-fobia, né, é expandir esse debate, essa visibilidade desse debate para outras áreas, outros grupos, enfim, né? E a mídia tem um papel fundamental, seja ela oficial ou não oficial, vamos dizer assim, né? Então, é mais isso, o recado rápido de despedida aqui, nas considerações finais, né? Sim, eu quero agradecer você, Moisés, por ter topado, né, ter assistido o DOC, ter topado participar desse debate com contribuições importantes, né, fundamentais para que a gente reconheça que o campo dos estudos de gênero e sexualidade também tem crescido, né? Então não só o campo do ativismo, do artivismo, das produções audiovisuais tem avançado, né? Mas também o campo de produção, né, de conhecimento sistematizado, né, embora todos esses campos produzam conhecimento, né, tem avançado e tem se fortalecido, né? E deste modo, exatamente por consequência disso, tem também sofrido uma série de ataques nesses últimos tempos, né? Nessa conjuntura política que a gente tem vivido. Então, te agradeço, né? A gente, como parceiras aqui da ABE, agradece a oportunidade que o Cineclube nos deu com a realização desse debate. Então, mais uma vez, obrigada, Alexandre, obrigada, Ayrton, obrigada, Moisés. Eu agradeço especialmente ao Diego Baraldi pelo convite e pela provocação para que a gente fizesse esse debate nesse formato, né? A gente espera que vocês assistam não só hoje, na data, né, de sábado que está programado, mas em outros momentos, né? E divulguem o debate, mas não apenas o debate, mas também o documentário que está disponível na página do Cineclube no Facebook e também está disponível no YouTube, no Avesso da Noite de Palmas, um documentário de 25 minutos que vai reunir uma série de elementos sobre sociabilidade LGBT em contexto interiorano, né, trazendo exatamente pontos que a gente discutiu aqui, sobrevivência, resistência, em tempos duros, né, de se existir sendo LGBT. Então, mais uma vez, Cineclube, muito obrigada pela oportunidade. Os colegas que participaram dessa conversa,
eu espero que a gente se encontre em outros momentos, que a gente permaneça conectado, que é o possível nesse momento, né, de pandemia, e que a gente permaneça em aliança, né? Então, muito obrigada e a gente fica por aqui. Quem não assistiu o documentário, assista e divulguem aqui o nosso debate nas redes sociais. Um grande abraço.